Uma dúvida muito frequente aqui no consultório sobre síndrome do intestino irritável. Quais realmente são as causas? O que é essa doença? Tem cura, não tem cura? Qual que é o melhor tratamento? Quem são as pessoas que têm mais predisposição a desenvolver esta doença? Eu vou nesse vídeo te explicar um pouquinho mais sobre o que é essa condição e como você pode já começar a entender, a elevar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre essa doença. Eu sou a doutora Jelly, sou formada em cirurgia geral, especializada em doenças funcionais do sistema digestivo e o meu objetivo é cuidar da boca ao ânus, do teu trato gastrointestinal. Bom, vamos compreender um pouquinho sobre a síndrome. Primeiro, não é todo mundo que vai desenvolver esta doença, porque ela precisa ter uma condição genética associada. Ou seja, você só vai desenvolver se você herdar ou do seu pai ou da sua mãe a condição propícia para a síndrome do intestino irritável. Depois, esta síndrome, ela não surge da noite para o dia. Ela vai dando sinais, vai dando sintomas e ela não ocorre por apenas uma causa. Podem ser um conjunto de situações dos teus hábitos que você vem vivendo que vão desencadear os sinais e os sintomas. Falando justamente em sinais e sintomas, o que você tem que se atentar quando é síndrome do intestino irritável? Bom, existem duas linhas importantes na síndrome do intestino irritável. Você pode ter ou a linha com diarreia ou a linha com fezes duras, constipadas. Ou você pode ter um padrão misto da tua evacuação. Então, quando suspeitar? Então, primeiro, o que você tem que ver? A presença de dor abdominal. Tipo cólica, sabe aquela dor que parece que está contraindo o abdômen? Então, quando existe a presença dessa dor associado a dor durante a evacuação, mudança no padrão das tuas fezes, ou seja, ela ficou muito mais líquida ou muito mais endurecida, e a mudança na frequência dessa evacuação. Antes você ia no banheiro todos os dias, agora você demora mais dias, ou no mesmo dia está indo várias vezes ao dia. Essa alteração, essa sintomatologia deve estar acontecendo há pelo menos 6 meses da tua vida. Por isso eu digo que a síndrome ela não acontece da noite para o dia. Esses sintomas eles vão acontecendo e às vezes você vai achando que é normal, que é isso mesmo, você nem se ligou que está tendo esse padrão de fezes. Por isso é muito importante você ter autoconhecimento, você ter percepção sobre o seu corpo e sobre os sinais que o teu corpo está te dando. Além disso, a grande condição da síndrome do intestino irritável é justamente envolvendo a relação cérebro e intestino. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, que nele moram trilhões de micro-organismos e que esses micro-organismos a gente chama de microbiota. Pois bem, essa microbiota exerce um papel importante no intestino, especialmente na nossa saúde. E ela se comunica através do cérebro com produção de substâncias, com nervos. Então essa informação é do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino. E o que acontece na síndrome do intestino irritável? Eu costumo explicar para o paciente aqui no consultório que é como se desse um curto-circuito nessa comunicação nervosa entre o cérebro e o intestino. Então uma pessoa com síndrome do intestino irritável, ela vai ter uma sensibilidade à dor muito maior. Então, quando você come, parece que você sente a distensão do estômago, a movimentação da alça do intestino, e não é para sentir. Você vai ter essa hipersensibilidade à dor e geralmente isso pode acontecer com determinados alimentos que você come. Quais? Os principais alimentos: leite e derivados, trigo e farináceos, ovos,
alimentos ricos em glutamato, industrializados, alimentos ricos em açúcar, pimenta. Então, cada pessoa vai ter uma sensibilidade, mas esses alimentos, eles costumam estar mais relacionados com a piora dos sintomas. Existem também problemas relacionados à parte comportamental. Então, quando você passou por uma situação de estresse, quando você está emocionalmente mais triste, mais vibrando negativamente, então a parte comportamental também vai influenciar como gatilho lá na função do intestino. Pode acontecer também decorrente de alguma infecção, ou uma salmonela que você teve, ou a própria doença do Covid abriu muito quadro de síndrome do intestino irritável, após alguma desbiose que você teve, seja pelo uso de algum medicamento. Então é comum eu ver pessoas tendo esses sintomas depois de usar um ciclo de antibiótico, ou um ciclo de prazol, ou um ciclo de corticoide. Então podem abrir porta para os sintomas. Então, você tem que começar a observar um pouquinho mais os sinais e sintomas que o seu corpo está te dando e entender que essa comunicação cérebro-intestino está ruim. Seja porque a mente está desorganizada, você está passando por momentos ruins, ou de muita depressão, ou de muita ansiedade, muita pressão no trabalho, problemas no relacionamento, ou você pode ter tido uma infecção crônica, ou você pode ter algumas deficiências nutricionais, seja porque está faltando absorção adequada da alimentação, seja porque está faltando níveis adequados de vitaminas e minerais no seu trato gastrointestinal, como vitamina D, vitamina do complexo B, zinco, selênio, magnésio, vitamina C, são nutrientes importantes para a barreira intestinal, seja porque o teu trato digestivo não está funcionando muito bem, a absorção não está muito legal, não tem ácido nesse estômago. Então as causas, elas se complementam. Mas o que você precisa entender é que o tratamento, ele visa corrigir as causas. Então ele não é uma receita de bolo para todo mundo. Então você também tem que ter um autoconhecimento sobre qual é a sua principal causa ou as causas que desencadearam esses sinais e sintomas, para daí fazer um tratamento adequado para você, seja na correção da alimentação, na correção da parte emocional e da mentalidade, seja tratando essa barreira intestinal que está alterada, corrigindo essa desbiose, melhorando a presença de acidez ou usando enzimas digestivas para você absorver e digerir melhor essa comida, melhorar a qualidade alimentar. Então, tudo isso vai envolver o seu tratamento da síndrome do intestino irritável. E sabe aquelas pessoas que acham que é só tomar um probiótico que já está corrigindo o problema? Eu te digo que na síndrome do intestino irritável, os probióticos podem até prejudicar a fase inicial do seu tratamento. Eu não recomendo o uso de probióticos inicialmente no tratamento de síndrome do intestino irritável, porque a gente precisa primeiro corrigir o ambiente intestinal para depois reinocular bactérias boas dentro do seu intestino.